aprisionava, que escravizava, que fazia aquela nação divina sofrer. Era um pecado espiritual que Israel tinha cometido, e o resultado desse pecado foi se tornar escravos. Pecado espiritual é todo aquele ou tudo aquilo que nós praticamos e que fere frontalmente as verdades absolutas, que fere a santidade de Deus. Se fizéssemos um balanço da situação espiritual do país, nós diríamos que o Brasil economicamente está bem, mas espiritualmente vive uma caoticidade, vive numa masmorra. Foi o caso de Israel. Afastou-se de uma vida espiritual digna e foi obrigado a agregar-se, a adicionar à sua vida um culto cultural chamado idolatria. Porque o ser humano, ele, composto que é de corpo, alma e espírito, ele tem a necessidade de uma divindade. Quando ele abandona a divindade abstrata, porém real, que tem a rédea na mão, que tem o planeta governado por ele, as vidas governadas por ele, que é Deus, o grande provedor, ele é obrigado a crer em uma outra divindade. E é neste momento que ocorre um grande ato, um lapso, entre o Criador e a criatura. E foi neste contexto que Deus permite que Israel se torne escravo da Babilônia. Um período de 70 anos de exílio, sofrendo, proibido de adorar a Deus. Mas esse povo começa a orar. Esse povo começa a pedir perdão a Deus. Esse povo começa a buscar os valores que eles tinham perdido. E esta é uma situação linda de se presenciar. Que quando o ser humano resolve usar a sua consciência e descobrir que está falhando, que está errando, que falhou, que errou, logo ele recebe de Deus a sua libertação, a sua liberdade. Quando Israel começa a orar pedindo socorro a Deus, Deus faz um milagre inconteste, a história mostra isso, que poderíamos contextualizar nesta noite e mostrar que da mesma forma Deus pode fazer conosco neste século 21. Deus levanta exatamente Ciro, rei da Pérsia, que odiava Israel. O que é que nós já aprendemos com isso? Que quando nós tememos a Deus, quando temos reverência a Deus, quando obedecemos os seus preceitos e os seus mandamentos, até o nosso adversário se dobra diante de nós. Que adversário? O problema, a luta, a adversidade, a guerra, o caos que se abateu sobre você, extraído de algum contexto social, sentimental, material, familiar, conjugal. Nós precisamos, nós seres humanos, entender uma verdade. Que o evangelho, que a religião, que as coisas espirituais da Bíblia são uma pedagogia para a gente vivenciá-la. Vivemos numa eterna dinâmica de maturidade e crescimento. Deus não nos fez para vivermos como uma lata de lixo, onde tudo aquilo que é impróprio, que é imundo, tem lugar em minha vida. Ah, pastor, mas nós não podemos ser santos. Pode sim. Ah, mas como é que eu posso ser perfeito? Aí é demais. Pode sim. Capítulo 17 de Gênesis, Deus disse a Abraão: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Perfeito em quê? Naquilo que eu estou condicionado, no meu meio, a dizer sim ou não. O grande filósofo Rousseau disse que o homem nasce puro, mas é o meio que condiciona ele a errar. E Deus deu livre arbítrio ao homem para ele saber escolher
entre o direito e o esquerdo, entre o certo e o errado. Nenhum ser humano vivente nesta terra pode dizer-se que foi conduzido, levado. Há um juízo divino em todas as cabeças, chamada intelectualidade, raciocínio ou razão. Quando eu ajo pela razão, eu tenho capacidade de me libertar. Mas quando eu não tenho equilíbrio para agir pela razão, eu ajo pela emoção e me complico. Israel começa a clamar a Deus e Deus diz assim: olha, tenho ouvido o clamor de vocês. Vocês reconheceram que erraram. Tenho uma surpresa para vocês. Levanta Ciro e diz assim: olha, arrebente com todas as nações que são contra o meu povo. Quando Ciro se depara com Israel, Israel se apavora e diz: esse é o nosso pior adversário. Porém, quando Deus põe em movimento algum curso de eventos, ele nada pode ser interditado. O que é que nós aprendemos esta noite? É que quando somos fiéis a Deus, quando temos ética cristã responsável, Deus trabalha por nós de uma tal forma que nós não entendemos. Nos causa surpresa a maneira como Ele age. De repente acontece algo que você fica boquiaberto dizendo: como isto aconteceu? Não interessa como aconteceu, por que aconteceu, de onde veio, por onde veio, como começou. Eu tenho um Deus que quando fala, não há demônio que possa destruir o que Ele resolveu fazer. No livro de Jó, capítulo 9, versículo 12, há uma pergunta interessante ali, que diz assim: olha, quem lhe dirá, que fazes? O escritor Isaías, o profeta Isaías repete: quem tem coragem de arguir Deus, olhar para ele e dizer: o que você está fazendo? O próprio Jó responde no capítulo 42, versículo 2, dizendo: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus projetos, dos teus planos, pode ser impedido. O que é que cabe a nós seres humanos conforme a resposta do grande Jó? Entender, crer, compreender. Mas por que nós vivemos ainda em derrocada? Escuta isso que é importante que eu vou falar. Por que eu leio a Bíblia? Por que eu estou na igreja? Me eximo de qualquer coisa deste mundo? Procuro servir a Deus e a coisa ainda está dando para trás. Querem ouvir por quê? Porque nós queremos ensinar a Deus a fazer o que nós queremos. Somos apressados. Não temos paciência. Nós temos paciência para esperar uma consulta pelo SUS. Temos paciência para esperar um documento ou um processo que passa 20 anos para ser voltado, julgado. Nós temos paciência para esperar o 9º mês para nascer. Nós temos paciência para esperar os 18 anos para legalmente sermos legitimados como adultos. Nós temos paciência para tudo, menos para aquilo que nos interessa. Quando nós queremos algo, sai de perto, Deus, sai de perto, demônio, porque nos tornamos imediatistas. Os nossos neurônios fervem. E se Deus prometeu, aí é que sai de perto mesmo. As religiões neopentecostais, as religiões que defendem a doutrina da prosperidade, põem Deus na parede uma espada na goela dele: ou você me dá ou eu lhe mato. É isto que o profeta está dizendo. Quem é você para perguntar o que ele faz, como ele faz, por que ele faz? A nós, seres viventes, é nos dado o direito de esperar. Caminhe, vai andando. Pastor, mas desabou tudo. A vida inteira vai ser assim. A vida é uma gangorra. Uma hora nós estamos lá embaixo, mas aguarde que a outra hora eu vou subir.
Isto é natural. Não é o seu questionamento, a sua revolta, a sua insatisfação. Não é a sua tensão, a sua decisão de querer ou não querer, que mudará os planos de Deus. Deus vai lhe tocar no momento que Ele achar justo.